O Evangelho de São Marcos. O Evangelho segundo São Marcos é o mais antigo e foi a fonte básica dos outros dois evangelhos sinóticos. Admite-se geralmente que este evangelho tenha sido escrito em Roma no período de 45 e 60 d.C. Outros preferem datá-lo entre 60 e 70 d.C. Os estudiosos dizem que o Evangelho segundo São Marcos foi escrito para pessoas que não pertenciam ao povo judeu. Essa afirmação se baseia no seguinte: expressões aramaicas como talita cumi, São Marcos capítulo 5, versículos 41, ou efetá, São Marcos capítulo 7, versículos 34, são imediatamente traduzidas para o grego, a fim de serem compreendidas pelos leitores. Muitos costumes judaicos são explicados provavelmente por serem desconhecidos pelos cristãos a quem o livro fora redigido. Neste evangelho, Jesus é apresentado de forma muito humana, sendo tomado pela cólera, sofrendo fisicamente. Ao mesmo tempo, porém, é enfatizada a realeza de Nosso Senhor. Os discípulos são retratados como homens que têm dificuldades de aprenderem a mensagem do Mestre. O Evangelho, segundo São Marcos, termina abruptamente no capítulo 16, versículo 8, com um relato sobre algumas mulheres que, na madrugada do domingo pascal, foram até o túmulo para embalsamar o corpo de Jesus. Ao chegar, viram um homem vestido de branco e ficaram com muito medo. O moço lhes disse que o Mestre havia ressuscitado e fora para a Galiléia e que elas deviam relatar isso para os discípulos. As mulheres, ainda mais atemorizadas, saíram do túmulo e não contaram nada a ninguém. O trecho que aparece em São Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 20, é considerado como redigido por outro autor ou por outros autores. Conta as aparições de Jesus após sua ressurreição e apresenta uma ordem de Nosso Senhor. Vão pelo mundo inteiro e anunciem as boas novas para toda a humanidade. Marcos capítulo 16, versículo 15. Termina com as seguintes palavras animadoras. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e por meio dos sinais que os acompanhavam, provava que os ensinamentos dele eram verdadeiros. Marcos capítulo 16, versículo 20. Marcos é simbolizado pela figura do leão, o rei dos animais, pois em sua narrativa destaca a realeza de Cristo.